Oi, minha gente, tudo bem? Estou aqui direto dos Estados Unidos, Nova York, no momento de almoço aqui no Central Park. E é exatamente porque eu estou aqui nos Estados Unidos e essa tem sido uma das questões, um dos objetivos da minha viagem, eu queria explicar para vocês a dissociação, a distinção entre os sistemas globais de direitos autorais. Isso é importante, não é só uma referência teórica, isso é importante porque há impactos concretos, não só da maneira como a jurisprudência dos países é estruturada, ou seja, como que as decisões surgem dos tribunais, qual é o enfoque que é dado, se é mais nos direitos patrimoniais ou é mais nos direitos morais da dignidade da figura humana. Também em relação a como que a regulamentação, como que as leis são estruturadas no país, nos países, e também como que os contratos deverão ser interpretados, ou seja, a depender de onde que os contratos de direitos autorais surgiram ou onde seus efeitos jurídicos serão repercutidos, há que se compreender qual que é o enfoque maior que será dado, se será mais nos direitos patrimoniais, nos direitos econômicos ou mesmo nos direitos morais, na figura da dignidade da pessoa humana. Então, no mundo há dois sistemas de direitos autorais no ecossistema global de direitos autorais. Um é o sistema francês, o droit d'auteur, que abarca os países do civil law, que são países, basicamente países da Europa, a grande maioria, países da América Latina, dentre outros, em paralelo ao sistema do copyright, que abarca os países do common law. Exemplo, Estados Unidos, onde eu estou, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul. E para cada sistema há aspectos mais evidentes, mais destacados, mais preponderantes. Por exemplo, para o sistema do sistema francês, que inclusive é o sistema que o Brasil se alinha, há uma preponderância sobre a dimensão moral, sobre os direitos morais, sobre a dignidade da figura humana. Então, existe, óbvio, os direitos patrimoniais são importantes, são relevantes, eles coexistem com os direitos morais, mas há uma preponderância sobre os direitos morais e isso tem muito efeito concreto, como eu já mencionei, ao analisarmos, interpretarmos, ao compreendermos os efeitos de contratos, por exemplo. Já em relação ao copyright, no caso dos Estados Unidos, onde eu estou agora, há uma prevalência, uma preponderância e um destaque sobre os direitos econômicos, os direitos patrimoniais, a própria tradução do copyright, né, que é o direito da reprodução, já há um enfoque maior sobre a dimensão econômica dos direitos autorais. Existem direitos morais, obviamente, tanto no caso dos Estados Unidos e o Brasil utilizando como exemplos, um do sistema francês e o outro do sistema do copyright. Ambos coexistem, direitos morais e direitos patrimoniais, mas há destaques e prevalências em relação a aspectos dos direitos morais em relação ao sistema francês e aos direitos patrimoniais em relação ao copyright. No caso aqui dos Estados Unidos, por exemplo, os direitos morais existem, mas eles são mitigados, eles são limitados a alguns tipos de direitos morais. E em relação aos direitos patrimoniais, que são muito mais difundidos e muito mais fluidos sob o ponto de vista de exploração econômica. Então, essa dissociação ela é importante, volto a dizer, porque ela não é só uma referência teórica, ela traz impactos concretos da maneira como as legislações nacionais são construídas, qual o enfoque que deve ser dado, por exemplo, no Brasil, no seu artigo 24 da Lei 9.610 de 98, há um rol bastante longo de direitos morais e também há muito impacto em relação a como que a jurisprudência, os tribunais proferem decisões e como nós vamos interpretar os contratos de direitos autorais, tá bom? Me diz aí a sua opinião sobre isso, o que você acha, se você já leu a respeito, se você tem exemplos práticos e a gente pode trocar perspectivas e eu compreender um pouco mais do seu ponto de vista, mas eu queria trazer esse, já que eu estou aqui nos Estados Unidos, e é um aspecto muito interessante de fazer, para começo de conversa, para fazer essa dissociação
dos sistemas de direitos autorais no ecossistema global. Até mais!